Transit Arquitetura. Patrocínio Ladrilharte. Gobi Novelli. Macrovision. Império Persa. Casa Bonita. Bedding e Elite Design. A sua grife de arquitetura e decoração na TV está começando. No ar, mais um Transit Arquitetura. E para começar, vamos conferir juntos a nossa programação de hoje. A arquiteta Aline Furmeister mostra pra gente um quarto de bebê com decoração neutra, mobiliário atemporal e clima de tranquilidade. Diretamente da Macrovision, os arquitetos Mayra Ritter e Francisco Franck comentam sobre as vantagens da automação e salientam a importância desse recurso tecnológico. Já a empresária Simone Gobi apresenta a mais recente coleção que chegou na Gobi Novelli, novidade em preto e branco que renovou e inovou a loja. E complementando o programa, o quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli de hoje traz um bate-papo com a designer de interiores Sara Kyle. Você não vai perder o trânsito de hoje, vai? Para assistir tudo isso, continue com a gente que nós já voltamos. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Doms, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Há 15 anos, a Macrovision realiza sonhos através de projetos inovadores nas áreas de home theater e automação. Transformamos orçamentos de sonho em realidade. Venha negociar conosco e conheça os ambientes planejados no maior showroom do país. Agende sua visita. Macrovision Dream Projects. Livre acesso ao luxo. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar. É verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577.
coisa bonita. Sofisticação em todos os estilos. Um dormitório de bebê neutro, acolhedor e planejado para acompanhar as diversas fases do crescimento de uma criança. Este foi o projeto desenvolvido pela arquiteta Aline Furmeister para o quartinho do filho de um casal jovem que trouxe das viagens da família elementos especialmente escolhidos para compor a decoração. Confira! Bom, Aline, a gente vai falar sobre esse quarto de bebê, que é uma delícia, gostoso de estar, mas eu queria saber se dentro dessa história da execução desse projeto teve alguma peculiaridade. Teve. A gente começou o projeto, na verdade, com algumas peças existentes, né? Essa é uma cliente que viaja bastante, que gosta de trazer coisas de fora. Então, ela trouxe o tecido que a gente está vendo nas paredes e ele foi, assim, alargada para o projeto, né? Tinha esse tecido e um briefing, acho bem importante, que não era para ser um quarto muito trabalhadinho, com muita figurinha de imagem de bebê. Então, o próprio tecido já fez com que o quarto ficasse mais clássico, né? Então, acho que foi realmente o start, assim, do projeto. E outra coisa que ela também trouxe de viagem foi o lustre, que também tinha que estar de acordo com a decoração. O que eu acho legal desse quarto é que, assim, tu vê que um tecido é um tecido que poderia estar num quarto de adulto, poderia estar em qualquer outra situação, né? Mas ele tem os tons de azul, porque é um menino. O forte da decoração, acho, é nos elementos, assim, alguns detalhes, alguns bichinhos, alguma coisa mais delicada, que tu vê que é um quarto de bebê imediatamente, né? Independente de o tecido não ser todo trabalhado, não ter aquelas coisinhas de bichinho, de ursinho e tal, que era uma exigência da cliente, né? Então, eu acho que foi fácil a gente harmonizar com os objetos, com esses toques, usando esses tecidos existentes. Foi pensado desde o princípio um quarto para crescer com a criança. Por exemplo, o armário é um armário pensado para ser aproveitado no futuro. Então, por mais que a gente mude a decoração, troque o tecido, tem peças que são feitas para durar. E quais foram os detalhamentos feitos especificamente para essa fase? Para essa fase foram as prateleiras, né? Tem as prateleiras para os bichinhos, tem muito porta-retrato, eles gostam muito de foto também, então dá para ver que tem bastante porta-retrato com as fotos do bebê, que tem 1 ano e pouco, então, né, já tem bastante coisa. Eu acho que mais isso, assim, e umas coisas queridas, tu vê que os objetos são queridos, assim, né? Eles não são super coloridos, são brinquedos mais discretos, assim, mas são carinha de bebê. Isso acho que faz toda a diferença nos detalhes, né? E também tem, assim, um pouquinho de detalhe nas portas do armário, né? Não é uma porta lisa. Eu acho que tudo entra nesse clima um pouco mais clássico, né? Forma todo esse conjunto. Tem uma poltrona muito gostosa também, porque é um lugar que eles ficam bastante tempo, né? Eu acho que é bem cuidado no geral, assim, um lugar confortável de se estar. Que nessa fase do bebê pequenininho se fica bastante. E aqui é uma suíte. Qual foi a atenção que tu deu ao banheiro? Acompanha a decoração? Acompanha a decoração. A mesma coisa o armário do banheiro, com os mesmos detalhes, né? E como tem muita coisa também, eu fiz um armário com espelho bem grande, aproveitando toda a parede para essas coisas mais miudinhas, né? Para não ficar muita coisa exposta. Nós voltamos em instantes. Não saia daí! Manja Bosco Decor, um mundo de estilos.
Há 15 anos, a Macrovision realiza sonhos através de projetos inovadores nas áreas de home theater e automação. Transformamos orçamentos de sonho em realidade. Venha negociar conosco e conheça os ambientes planejados no maior showroom do país. Agende sua visita. Macrovision Dream Projects. Livre acesso ao luxo. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar. É verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577. Recentemente, nós estivemos em Novo Hamburgo, na Macrovision, visitando a empresa com dois importantes nomes da arquitetura do nosso mercado, Mayra Ritter e Francisco Frank. Os arquitetos, importantes formadores de opinião, revelam pra gente as vantagens da automação e salientam a importância de um projeto planejado para receber essa tecnologia. Assista que vale a pena! Mayra, atualmente se fala muito em sustentabilidade e otimização de tempo. Como é que tu enxerga a importância da automação nos dias atuais? Larissa, a automação ela é fundamental nos dias de hoje e é importante que o arquiteto trate isso com muita atenção. A automação ela não é um luxo hoje em dia nos projetos, e sim uma questão de conforto, segurança. Tem diversos sistemas na automação que a gente pode tirar partido para os nossos projetos e apresentar para os nossos clientes. Questões como iluminação, automação das persianas, são questões que os clientes já conhecem, né? A gente já tem aplicado com mais frequência nos projetos. Mas também existem outras opções dentro desse campo, né, da automação. Por exemplo, um despertar. Então, a gente poder acordar com uma musiquinha leve, né, que vai aumentando aos poucos. A própria iluminação, abrir as cortinas, né? Tudo isso para que a gente acorde de bom humor, né? Então isso é uma questão de conforto, eu acho uma ideia muito bacana. Mayra, é a questão econômica, orçamentária? Larissa, é uma questão que eu tenho me surpreendido muito, porque como eu participo muito da questão de orçamentos, né, elaboração de orçamentos junto aos clientes, isso é uma surpresa, porque ao contrário do que muitos acreditam, né, que a automação tem um custo elevado, muito pelo contrário. A gente pode trabalhar com diferentes possibilidades e com pequenos custos. E esse investimento se reverte, então, em custo-benefício, né? Exatamente. Questões como iluminação, por exemplo, né? Que a gente pode ter uma iluminação um pouco mais suave, onde a gente já está economizando energia. Então, é bem importante que o arquiteto especifique e se informe. Francisco, falando então em planejamento, em projeto de arquitetura, como é que tu enxerga a automação dentro então de todo esse contexto de se criar um ambiente e uma situação perfeita para o cliente e para o meio ambiente? Bom, hoje em dia eu acho que os clientes estão procurando muito, né, essa questão da automação, eles estão pesquisando bastante também, a gente está indo muito a fundo. Já não é uma coisa nova, já não é uma coisa cara, né? O pessoal está realmente buscando bastante isso, que facilita muito a vida
das pessoas, a questão do viver, de se divertir e da segurança também, principalmente, que a gente acha que segurança é só botar alarme e ter um monte de tranca na porta, né? Mas daqui a pouco, através de um iPad, né, de um sinalizador e tal, a gente tem toda essa segurança, né, dentro de uma casa, em termos de iluminação, de fechaduras, né, toda a parte do lazer também, com home theater ou com uma sala bem projetada, com uma boa TV, a questão da iluminação, né, tudo isso é super importante e ainda bem que o povo gaúcho, principalmente, está procurando bastante essa alternativa. A gente tem toda essa questão de deixar as esperas, né, de fazer um estudo junto à empresa, né, com uma possibilidade de futuro, um futuro completo, né, dessa automação da casa, mas pode ser feito aos pouquinhos também, de acordo com o orçamento de cada um, né? Eu acho super importante também, então a gente sempre está cogitando isso nos projetos para deixar o mais completo possível, né? E também a gente já viu aqui que a gente não precisa estar demolindo a casa inteira, né? Quando a gente vê todo esse espetáculo que a gente pode fazer, pode tornar a casa da gente, a gente acha, bom, vou ter que quebrar a casa toda agora, reformular tudo. E na verdade não é o que acontece, né? A gente pode, de outras maneiras, também ter toda essa adaptação, né? E conseguir ter tudo isso na nossa casa e no nosso trabalho. O outono finalmente chegou e, para celebrar a nova estação, a Gobi Novelli mais uma vez surpreendeu. Desta vez, o conceito da decoração da loja homenageia Aristóteles Onassis, ao mesmo tempo que mostra o que é tendência no mundo todo. Quem conta essa novidade pra gente é a empresária Simone Gobi. Olha só. Bom, hoje eu estou aqui com a empresária Simone Gobi, que está à frente da Gobi Novelli, e hoje a gente vai conhecer as tendências, então, que vocês trouxeram para a loja, que está simplesmente maravilhosa, Simone. Queria que tu me contasse um pouquinho dessas novidades e como é que está a nova coleção. Então, essa coleção nova é intitulada Black White e a agência Albus, com Henrique Steyer, formatou esse conceito em cima de uma frase de Aristóteles Onassis, onde ele diz: pinto meus cabelos de branco para reuniões de negócios e de preto para encontros amorosos. Então a ideia surgiu daí, dessa frase, e colocamos a loja metade preta e metade branca. E em cima disso foi se criando a coleção. E o estilo segue, então, esse lado mais sisudo e o outro mais sedutor? Com certeza. Um lado mais clean, mais descontraído, o outro mais intimista e mais elegante. Tem a mescla das duas coleções. E como é que tu vê assim, as tendências dentro de dimensões, formatos? Como é que está o mobiliário, então, agora para o outono? Em questão de formatação, não se tem mais aquela coisa tão combinandinho, né? Aquele composê que se usava antigamente. Hoje tudo é permitido dentro de uma harmonia, dentro de uma elegância, mas não tem por que tu não usar uma mesa de aço com uma poltrona em estilo, né? Uma poltrona mais com rococó, com um tecido mais carregado, usar uma laca colorida numa bombê. Hoje isso é permitido. Tanto nós estamos no Black White, mas o Color Block, que é aquela mistura de cores, é muito forte. E nas coleções a gente vê isso no tom amarelo, no azul royal, no vermelho, algumas pintadas do azul marinho. Então o Color Block ele entra ainda muito forte nessas coleções. Em relação ao material, aos revestimentos, né, ao toque? Tecidos lindos, tecidos com toques especiais, até para a questão de inverno agora, veludos, muito material também sintético, com um toque especial, com um toque gostoso, que nada lembra o sintético, mas na questão da manutenção é bem procurado nessa questão. E como é que andam as viagens de negócio, as parcerias, as feiras? Porque vocês trazem peças de diversos lugares do mundo, né? A gente tem parceiros bem interessantes nessa área que nos trazem e que nos dão exclusividade no Rio Grande do Sul. E já estão chegando, a gente já está com essas peças na loja, numa viagem que a gente fez à Toscana, onde a loja foi convidada para visitar em torno de 30 empresas bem conceituadas.
E dessa viagem surtiu efeito, nós já estamos com peças dentro da loja, poltronas, cadeiras, com transparência, com cores. E foi muito bacana porque conhecer essa tradição que a Itália tem em cima do mobiliário e poder trazer isso para dentro da loja é muito interessante. E assim a gente ficou muito, muito feliz com a Câmara do Comércio de Toscana, com esse convite de levar a loja. Então, além da Gobbi Novelli Home, também foi a gerente da Gobbi Novelli Corporativo, né? Então foi muito proveitoso. Bom, uma das características muito fortes aqui da Gobbi é que a loja é dividida em ambientes que a gente pode visualizar, né, realmente como sugestões de ambientação. Quem vier conferir aqui na loja, quantos ambientes mais ou menos vai poder prestigiar aqui? A loja toda, a loja inteira, não somente a vitrine, toda a loja foi repaginada. Então, permanece com peças pontuais da coleção de 2011, que são peças que vão percorrer o ano inteiro ainda, mas cada ambiente recebeu também peças de coleção de 2012. Bom, para finalizar, então, vou pedir que então tu faça o convite para o telespectador vir, então, conhecer a nova coleção. Isso mesmo, faço com o maior carinho, espero vocês na Gobbi Novelli, para desfrutar dessa beleza que está sendo a Black White, uma coleção linda, cheia de charme, realmente assim, eu acho que diferenciada e que serve para celebrar essa parte da decoração, de trazer conforto para dentro da sua casa. Eu acho que é muito importante. Obrigada, Simone. Sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigada, Larissa. Um beijo. Assista agora o quadro Fazendo Sala by Gobbi Novelli, hoje com a participação de Sara Kali. Bom, hoje a gente está aqui em um jardim que faz parte de um famoso e renomado restaurante aqui da cidade de Porto Alegre. Mas a pessoa que está aqui do meu lado, que é a Sara Kali, é uma designer de interiores que na verdade é uma cidadã do mundo, né, Sara? Eu queria conversar contigo então e saber um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória, de tantos lugares que tu conhece. Me conta um pouquinho disso. Muito obrigada pela invitação, Larissa. Sim, eu trabalhei muitos anos no turismo, é por isso que eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer muitos lugares no mundo e consegui me envolver com as diferentes culturas. Tu é peruana de nascimento. Eu sou peruana de nascimento e por isso que eu levo comigo os cores do Peru e da América, né, de Sudamérica. E é por isso que minha decoração é bastante colorida e com o requinte francês, porque eu morei também muitos anos na França. E quais influências assim mais te marcaram e que te acompanham ainda hoje nessa trajetória que tu vem riscando aqui em Porto Alegre? A europeia me marcou muito. A Índia também teve uma grande influência em mim. O Egito, Estados Unidos também, né? E, bom, outras culturas também, onde eu tive a oportunidade de intercambiar com as pessoas, de visitar. É algo bem multicultural, realmente. As pessoas comparam muito Porto Alegre a certas cidades europeias, né? Como é que tu vê isso? Tu concorda com isso? E como é que é a adaptação de uma pessoa que morou tanto tempo em Paris e de repente se vê numa cidade como Porto Alegre? É diferente? As pessoas, a cultura, como é que é essa adaptação e esse novo momento? Claro, é diferente. Cada cultura tem o próprio. Cada cultura tem coisas dela, né? Dela mesma. Particularidades, mas eu adoro Porto Alegre, eu me sinto muito bem, eu acho que eu encontrei um cantinho muito legal para poder trabalhar, é uma boa combinação da parte europeia e da América do Sul, né? Eu amo Porto Alegre, na verdade. E a receptividade dos gaúchos, se sentiu acolhida? Muito bem, desde o primeiro momento eu me senti bem acolhida, em nenhum momento me senti estrangeira.
As pessoas me ajudam, cada coisa que eu preciso sempre estão do meu lado e isso levo no meu coração essa parte brasileira. Bom, hoje a gente está aqui em um restaurante que é de um grande amigo teu, né? Um francês. Tu conheceu ele na França, em Porto Alegre. Como é que foi? Como é que começou essa relação de amizade? Nossa amizade começou aqui no Brasil. Temos, claro, como estrangeiro, às vezes tu procura também outras pessoas que tenham vivenciado as mesmas coisas que tu. E nós conhecemos, e aqui eu gosto muito de Chef Philippe porque eu encontro um pedacinho da França nesse restaurante, né? Além disso, a comida é maravilhosa e eu diria, claro, são coisas diferentes, mas o designer, a decoração e a gastronomia francesa são duas fontes de inspiração. As duas precisam te inspirar, a decoração nas texturas, cores e a gastronomia também o próprio, né? Na França é tudo um culto, o culto da cozinha. Então as duas são uma fonte para mim de muito enriquecimento, de aproveitar dessa experiência. E com todo esse mix cultural, como é que é a tua linha de trabalho? O que tu está trazendo de novo então para o nosso mercado? Eu estou entrando, vamos dizer, com muito boa acolhida, essa parte de cores, muito colorido, claro, também decoro neutro, para quem gosta, né, neutro, e essa parte do requinte francês. Eu boto bastante toque francês, bastante toque europeu e fica uma mistura muito bonita. E o Trânsito de hoje fica por aqui. E você já sabe, acesse o transitearquitetura.com.br e continue com a gente. Na semana que vem estamos de volta e eu, é claro, conto com você. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Transite Arquitetura. Patrocínio Ladrilharte, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa, Casa Bonita, Bedding e Elite Design.